Olha, esse vídeo, ele tem como base um texto que um cidadão chamado Ricardo Kertzmann e os amigos dele escreveram. Eu achei muito bom e achei oportuno eu falar também. Em primeiro lugar, vocês estão vendo aí uma enxurrada de notícias sobre o Brasil, negativas, lógico, dos jornais mais importantes do mundo. O The Guardian, New York Times, The Economist, El País da Espanha, que aliás já está virando comunista. A Espanha vai ser comunista, aguardem, porque tem muitos venezuelanos que foram para lá fazer a cabeça deles. E que o Zé Dirceu da entrevista e tal, eles estão falando que nós estamos no caminho errado, que nós estamos escolhendo um fascista. Isso é discurso de comunista. Mas eu vou explicar como funciona. Olha, eu já fui dono de rede de televisão, de jornal, de revista e conheço muitos donos. Eles vendem conteúdo, como se fosse notícia. Vendem, de verdade, na cara de pau eles vendem a capa. Ah, todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso. Todos eles fazem isso. Todos eles fazem isso. A Globo faz isso? De vez em quando faz. Põe um cara lá legal, porque o amigo é um puta anunciante e tal. É assim, ou é por dinheiro, ou é por amor, ou é por medo. Infelizmente funciona assim. E aí, hoje, o que nós estamos vendo? Esses nomes importantes do mundo, que têm um certo peso, né? Falando que o Bolsonaro é fascista, que a nossa escolha não deveria ser essa. Eles não chegam a falar bem do Haddad, porque é um pouco complicado falar bem do Haddad, né? Mas eles chegam a falar mal do Bolsonaro. Então saibam que funciona assim. São jornalistas sediados aqui, ou mesmo lá, comunistas, pago pelo regime comunista deles, ou seja, patrocinado pela estrutura comunista ao redor do mundo, que existe, incluindo o PT, que mandou dinheiro para um monte de lugar, e eles falam mal da nossa escolha para tentar nos comover a votar branco ou nulo ou no Haddad. Eu diria que nem se eu descobrisse que o Bolsonaro comeu a Dilma, eu votaria em outro. Eu votaria no Bolsonaro mesmo assim. Mas eu vou continuar. Eu quero saber também por que é que vocês, mídia do mundo inteiro, nunca falaram nada do Mensalão, nunca falaram nada do Petrolão, nunca falaram nada quando as Olimpíadas foram compradas para ser no Brasil, dos hiperfaturamentos dos nossos estádios. Vocês não abriram a boca. Por quê? É parte do esquema comunista. É tudo pela causa, pelo partido. Vocês não falam nada quando a gente está aí com essa briga de cota racial, discussão de gênero sexual. Vocês acham que isso é legal? Enquanto o cara que vocês estão metendo o pau falando assim, que para mim não existe... Gente não tem cor, é brasileiro. Gente não tem esse negócio de opção sexual. É brasileiro, é homem ou mulher, não importa o que ele quer fazer, é problema dele. Isso é liberdade, e não criar uma lei para ganhar voto. Entendeu? Direitos Humanos da ONU, PQP, para não falar ao pé da letra. Onde vocês estavam? Que vocês nunca falaram nada dos mortos em filas de hospitais do Brasil, que morrem porque a consulta é daqui 6 meses, a cirurgia é daqui 2 anos. Tem cura, mas ele morre por causa da falência do sistema. E por que vocês nunca falaram porcaria nenhuma com esse número absurdo de assassinatos que tem no Brasil e que, para piorar, nem a vítima e nem a família da vítima recebe qualquer indenização do Estado, mas o assassino recebe uma puta de uma grana. A família dele fica recebendo salário. Virou bom negócio matar. Primeiro fica pouco tempo na cadeia e quando fica é como se ele estivesse num bom emprego. Cara, direitos humanos da ONU, vocês não abrem a boca para falar, mas dão uma cartinha para o advogado do Lula enfiar lá no Supremo. E por falar de Supremo, o Supremo agora está investigando o filho do Bolsonaro, porque o filho do Bolsonaro falou que para fechar o Supremo bastam 2 soldados. Olha, o Jânio Quadros já havia dito isso, para fechar o Supremo. O Zé Dirceu já falou que tem que fechar o Supremo, tirar os poderes. Esse deputado federal do PT falou agora há pouco tempo, vamos fechar o Supremo. O Lula já quis fechar o Supremo e está nos projetos da constituinte do PT, do Haddad, fechar o Supremo, calar a boca de vocês. Agora, vocês estão assim, totalmente irritados com a fala dele? Eu dou alguma razão, mas eu não dou nenhuma quando eu penso na quantidade de pessoas que o Sérgio Moro prendeu e vocês soltaram, com base na lei, lógico, quem sou eu para reclamar, mas exemplo o Supremo não está dando. O brasileiro quer um bom exemplo do Supremo, porque o Supremo, veja bem vocês, juízes do Supremo, eu conheço um aí, vocês são como Deus. Supremo é Deus, não tem mais a quem recorrer. E se não tem mais a quem recorrer e vocês soltam todo mundo, nós estamos lascados. Exemplo não é de justiça.
O Supremo não é um exemplo de justiça para o Brasil. E eu desafio vocês a me provarem que vocês são um exemplo de justiça no Brasil. É muito difícil confiar num Supremo cujo ministro, chefe, ou melhor, o presidente do Supremo hoje, que é o Toffoli, era advogado dos partidos de esquerda do Brasil que hoje estão no poder. Como crer que isso não é influência? Existe uma coisa dentro do mundo jurídico que é assim, ó, quando o cara que vai julgar conhece ou conheceu a pessoa julgada, ele tem que se dar por impedido. Vale para Supremo, para todo mundo. A população não sabe disso, mas população, quando uma pessoa vai ser julgada por um juiz, o juiz é conhecido de alguém ou mantém uma relação com alguém, ele tem que falar, eu me dou por impedido, porque o meu voto não vai ser 100% imparcial, ou podem pensar que não seja, então põe outro no lugar. Mas caramba, o Supremo está cheio disso, então nós não podemos reclamar. Supremo, eu queria que vocês fossem mais legais. Não é o filho do Bolsonaro que vai fazer vocês correrem risco, e sim as atitudes do próprio Supremo. E, olha, direitos humanos da ONU. Por que vocês não falam das pessoas que estão morrendo no Brasil diariamente por causa do regime que nós estamos enfrentando? Eu vivi 15 anos no Brasil sofrendo pra cacete como empresário. Eu não aguento mais. O Brasil tem que mudar. O Bolsonaro é a nossa única chance. Única chance. Vocês que votaram em Geraldo, Amoedo e tudo que é Ciro, pô, a chance que vocês têm de não cair na maior roubada da história, votando num Haddad ex-vermelho comunista e agora verde e amarelo, com essa vice dele, que se o Haddad tiver uma caganeira e morrer, ela vira presidente, ela é uma louca, gente, olha as coisas que ela fala. Ela é a favor do assalto, sei lá quem é. Ah, a candidata do Rio diz que é a favor do assalto. A favor do assalto, petista. Gente, eu não aguento. A Gleisi Hoffmann invocou o Estado Islâmico para ajudá-la. Isso não é notícia na Globo. A Globo agora profissional em cortar as pernas do Bolsonaro, eu quero ver como é que vocês vão fazer isso logo após ele ser eleito segunda-feira. Quero ver a cara do Vagarotti, da Miriam Leitão, quero ver a cara da turquinha lá, a Saad. Pô, eu quero ver vocês aí, aquele mineiro comunista. Cara, vocês têm que largar o partido. É igual o comentarista de futebol corintiano, no jogo é Palmeiras e Corinthians, ele não tem como gritar gol quando o Corinthians faz gol. Gente, abra a cabeça, o Brasil tem que mudar, não pode ser desse jeito. Não tá bom para você que está ganhando um bom salário aí na Globo, lógico, salário de 100 pau, 200 pau, legal. Vai viver com 3 pau. 2, 1.500, tá sim de família. Esse é o cara inteligente. O cara consegue sustentar uma família com R$1.500 por mês. Esse cara é um gênio, devia ser ministro da Economia. Pô, vocês têm que parar de falar besteira, jornalistas do mundo inteiro, incluindo os da Globo, que são a bola da vez agora. Parem de falar besteira. Vamos banir o comunismo do nosso país. O Haddad fala que a Venezuela é legal. O Haddad fala que a Venezuela é legal. E isso é menos importante do que qualquer outra coisa do Bolsonaro. Não é absurdo o cara falar que a Venezuela... Quase R$1 trilhão foram dados do BNDES, que é dinheiro de brasileiro, para tudo que é país comunista do mundo. E vocês não falam disso? É irritante ver o que o jornalismo tem feito com o Bolsonaro, é irritante ver, mas eu vou dar muita risada, porque ele vai ser o presidente, ele vai abrir a caixa preta, e no meio vai estar todo mundo que está falando mal dele, falando, batom na cueca, ferrou, fudeu, deu o Bolsonaro, nós vamos ter que nos virar agora. Vai todo mundo para a cadeia.